que fala coisa séria. O assunto de hoje é bem sério, mas vai ser tratado de uma forma leve. Com né? certeza. Érica, sensacional isso que você está falando, porque a gente precisa, na vida, ter leveza. Cada um de nós tem uma personalidade, mas a gente ter leveza para fazer as coisas com alegria, leveza, comprometimento, faz tanta diferença. E aqui é um bate-papo entre amigas que você faz parte também, né? Então, vem conosco. A Renata, ela é mentora de líderes, de conexões genuínas e de florescimento. Gente, a gente precisa se deixar florescer, né, Renata? Se permitir. Hoje a gente vive tanto no automático que muitas vezes a gente esquece. E é por isso que existem profissionais como a Renata para nos fazer acordar do nosso sono, da zona de conforto, né, Renata? Que bacana você dizer isso. Muito legal. Muito bom, muito bom. E antes da gente entrar para as perguntas, e é um tempo aí para vocês já mandarem as suas questões, porque a gente vai falar de um tema, felicidade dá lucro. O que vocês acham? Será que é dinheiro? O que é? Né? O que é felicidade também? Né? Eu posso fazer um pedido? Eu Faça. vou pedir para as pessoas, para a gente falar dessa felicidade aí. Primeiro, vamos ver, quando eu falo em felicidade, o que isso traz para você? Qual é a palavra, qual é a emoção, qual é o sentimento? Para você, hoje, imagine o seguinte, durante a pandemia, foi realizado um estudo, com base em dados digitais, colhidos digitalmente, e as pessoas procuravam demais felicidade. Mas o que as pessoas atribuem em termos de correspondência, correlação à palavra felicidade, para muitos, felicidade pode ser família, felicidade pode ser leveza. Então, põe aí pra gente, o que é felicidade para você hoje? Sim. E assim, eu já vou te dar, vou dar um spoiler aqui, né, Renata? Porque a gente tem um brinde, né, para entregar para quem estiver aí nos assistindo. Mas, você tem que ficar até o final. Tem que ficar até o final. Eu não sei se vai ser sorteio. A gente vê. Eu não sei, mas a gente tem 2 presentes aqui para dar, né? Isso, exatamente. Então, Um presente é nosso, porque ele vai trazer para você algo muito interessante, falando sobre... A gente pode falar? Pode mostrar? Pode. Então, vamos mostrar. Cadê tá ele? Aqui. Isso, olha lá. Ele está aí na frente. Exatamente, engajamento total. Como aumentar a performance e a lucratividade da sua empresa através das pessoas. Olha só. E o outro presente a gente fala para quem fica até o fim, Sim. que é de uma parceira que fez questão de presentear você que está aí do outro lado interagindo conosco. Com certeza. E, novamente, antes da gente entrar nas questões, a gente falou de presente. E vocês sabem que quem vem aqui no programa sempre ganha um presente, né? Então, vamos ver se a Renata vai gostar? Eu achava que já era um presente estar aqui. Não, é o presente em dobro. É sério? Vai lá, Renata, vê o que você acha. Não acredito. Abre para mostrar para todo mundo. Não acredito. Abre aí, mostra para todos. Que 10, não creio. Puxa, que gostoso! Para você tomar o seu cafezinho. Ai, eu não acredito. Gente, ai, Érica. Gente, olha para isso. Que carinho. Ai, olha aqui, Renata Joia. Mãe, você tá lá em cima, dá uma olhadinha. Olha lá. Gente. Essa é exclusiva, ninguém tem, hein? Gente, eu adorei, amei. Pois é. Esse carinho aqui, tá aqui, viu? Pois é. Sinta-se presenteada. Obrigada. E a gente agradece por você estar aqui compartilhando conosco, né, esse momento que é tão importante
com o propósito do programa, né? Que é levar essa informação e trazer essa consciência para quem está nos assistindo agora e para quem vai nos assistir depois. Renata, acabando as apresentações, os presentes, fala um pouquinho quem é a Renata. Eu falei resumidamente, né? Mas quem é a Renata para o pessoal te conhecer? A Renata é uma pessoa movida a conexões. Demorou muito para eu entender que eu sou movida pelo amor. Meus principais valores são lealdade, fidelidade, que está atrelada à lealdade. Acredito demais nas pessoas, acredito no ser humano, acredito nos líderes que fazem a diferença. Nós precisamos disso, o mundo precisa muito de líderes que realmente venham fazer acontecer. Tenho tido a grata surpresa, a grata experiência de conhecer pessoas que eu considero um presente. Todas são um presente, especialmente de um tempo para cá. Quanto mais nós vamos vivendo de forma alinhada à nossa essência, aos nossos valores, mais tudo vai ressoando e entra ali de tal modo que a realidade externa passa a reproduzir a interna. É verdade. E de verdade, cada vez mais eu tenho conhecido pessoas e cada uma dessas pessoas tem sido um presente. Aprendo demais sempre com as pessoas e eu acredito que eu hoje estou um ser humano em constante evolução, aprimoramento. Porque, para mim, estar aqui faz sentido na medida em que hoje eu vivo totalmente de acordo com quem eu sou, vivo meu propósito. E, para mim, o que faz sentido é isso, essa conexão genuína. E quando a gente vê o brilho nos olhos dos outros e você aplaude ali literalmente, nossa, eu acho que aí a gente entendeu o que a gente veio fazer aqui. Interagir, a gente veio construir junto. Então, a Renata é uma pessoa apaixonada por conexões. A Renata é movida por amor, por pessoas, mas, sobretudo, por transparência. E é isso, isso faz toda a diferença. Aprendo demais com as pessoas. Não sou nada sozinha. Acho que ninguém é, né, Ninguém Renata? é. Ninguém é. A gente está aqui porque a gente se encontrou através de conexões, né? De verdade. A Integral Uma Global que nos uniu, né? Foi isso mesmo, que é um então, hub de um mulheres hub de porretas, mulheres fantásticas. E a gente, cada vez mais, está encontrando, nós estamos percebendo, o mundo tá girando e o tempo urge, tempo é vida. A gente vive uma ocasião em que hoje, todos nós, quem não se posicionar, vai se posicionar. Então, tá na hora. Se você se sente, às vezes, um ET, ou você se sente, às vezes, ovelha negra, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora é a hora de você se posicionar e de você colocar a sua essência, sua autoexpressão no mundo. Sim. E nós fizemos juntos o curso do selo ODS, né? Isso mesmo. E eu sou selo prata, você é selo ouro, né? Sim, sim. Mas de qualquer modo... De qualquer modo, a gente tem essa preocupação também com a Agenda 2030. Com a Agenda 2030, então, que, na verdade, a gente acaba descobrindo que, na verdade, tudo aquilo que a Agenda 2030 se propõe e traz ali na pauta, a cooperação, o diferencial contributivo. Sim. Hoje a gente olha para o capitalismo consciente, economia circular, em que as pessoas realmente são demandadas em termos de autorresponsabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, nós falamos de comportamentos. Não adianta eu colocar um band-aid, um selinho ali fora, se dentro o meu comportamento não for congruente, sustentável. E começa com a gente, né, Renata? É um passo de cada vez, não adianta também querer fazer tudo de uma vez, tem que
tem que viver o processo, como falam, né? É isso mesmo. Perfeito, Eriquinha. É isso aí. Tem que viver o processo. É. E é assim, de pouquinho em pouquinho, é assim que a gente vai fazendo a diferença no mundo à nossa volta, não é isso? Com certeza. E, Renato, você começou a falar da questão da pandemia, né? Das pessoas procurarem felicidade. Foi por isso que você escolheu esse tema, felicidade, para a gente falar hoje? Então, na verdade, eu acho que esse tema traz em si uma proposta conflitante, digamos. Por quê? Porque se a gente olha, né? Se a gente olha para tudo que está acontecendo, e principalmente nesse mundo hiperconectado e tão desconectado, é muito fácil eu achar e talvez até confundir. Por isso que é importante a gente conversar. Porque nós lidamos com excesso de informação. Sim. E é importante, sim, a gente trazer que essa felicidade, por isso que eu perguntei qual é a ideia para você, quando a gente fala em felicidade, o que vem à sua mente? Por quê? Porque aqui no Brasil, e aí eu já vou falar do tema e esse conflito, aqui no Brasil, quando nós falamos em felicidade, vem para nós a ideia de euforia, né? Felicidade atrelada a quê? Ao sucesso material, sucesso financeiro, a euforia, excitação. Mas, na verdade, nós temos também... Eu acho legal a gente olhar para esse conceito enquanto um conceito elástico, no sentido de que, na Europa, felicidade pode ser exatamente equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Né? Para os budistas, felicidade pode estar atrelada à paz de espírito, nesse sentido de equilíbrio, serenidade, sim, paz de espírito. Então, o convite aqui é para a gente se desprender um pouco daquela ideia de que a felicidade é ou longe de ser algo atrelado àquela positividade tóxica ou felicidade tóxica, porque aquela ideia de que pensa positivo, o avião está caindo, pensa positivo. Legal, o avião vai cair. No máximo, você vai falar, valeu aí, valeu. Mas não é essa a proposta. Quando a gente fala de felicidade, e aí é importante a gente trazer a ciência, né? A boa notícia é que a ciência vem trazer para a gente todo um respaldo. Então, o que acontece? Com base em diversos estudos, descobriu-se que a felicidade é uma habilidade. E, como tal, pode ser treinada. Sim, porque foi estudado o cérebro do monge Mathieu Ricard, o homem mais feliz do mundo, ali. E, de repente, e isso não foi em 1 ano, não foram em 5 anos, foi muito tempo com métricas, mensuração, acompanhamento de cientistas, né, com ressonância magnética e outro tipo de aparelhagem. E se concluiu, sim, que a felicidade é uma habilidade. Como tal, ela pode ser desenvolvida. Desenvolvida, olha que bacana. Então, quer dizer que eu posso me tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa... E nós vamos falar agora o que é esse feliz, né? Sim, eu posso. E eu acho que o convite é também a gente olhar para as variáveis, né? O que eu falo? Quando nós falamos de felicidade e quando a gente descobre que é uma habilidade, o professor Tal Ben-Shahar, professor da ciência da felicidade em Harvard, trouxe para nós algo que facilitou bastante. Quando a gente fala de felicidade, nós estamos falando do bem-estar em todas as suas dimensões. O bem-estar físico, o bem-estar psicológico, o bem-estar na carreira, a parte emocional, financeira. Então, a gente começa a entender, esta felicidade, quando a gente fala da psicologia positiva, a ciência da felicidade, do bem-estar e do
florescimento, que a Érica mencionou há pouco, e nós já vamos explicar isso. Nós trazemos o quê? Uma ciência que, embora nova, embora recente, é, sim, respaldada em chancela, validação, experimento, prática, dados. Então, nós temos tudo isso. E será que, de repente, na pandemia, tudo isso... E aí, eu trouxe essa proposta porque a gente olha para o mundo, a gente saiu de uma pandemia. A gente saiu da pandemia quando fomos trancados. Muitas pessoas, muitas famílias perderam entes queridos e outras tantas famílias se viram numa situação independente da dor de cada um, mas nós sabemos o quanto foi desafiador para todos nós, né? Nós somos seres relacionais, nós nos desenvolvemos por intermédio dos nossos relacionamentos. É assim que o ser humano só sobreviveu lá da savana africana até aqui, porque foi em grupo que a gente... vivemos em comunidade, exatamente, né? Não tem jeito. E aí você me tranca e como é que eu faço, né? Muitas pessoas adoeceram. Mas, na verdade, a pandemia só descortinou aquilo que já era sentido, talvez, falado, mas não divulgado. Nós todos já sentimos o quanto a humanidade está adoecida. Sim. Né? E que, talvez, imagina, antes da pandemia, a empresa, a Região Liderança Conectada, ia se chamar, ela ia ter um nome, ia ser Cuidando de Pessoas. E as pessoas na pesquisa responderam: cuidando de pessoas, vão achar que você está abrindo uma empresa de enfermagem. De enfermagem, Mas hoje, após a pandemia, não faz sentido? Cuidando faz de pessoas? sentido. Por quê? Porque as pessoas são a base de tudo. E estão cada vez mais doentes porque tem muita coisa aí acontecendo e a gente não sabe como lidar, né? Maravilha. A gente pode amarrar isso ao comentário que você fez? E aí, como é que fica? A felicidade dá lucro. E como é que eu trago isso para você? E você que está aí pode se perguntar assim: poxa, o mundo está aí. Guerra, existem as guerras visíveis e as guerras invisíveis, né? Consigo mesmo. Quantas guerras invisíveis nós não vivemos nos nossos conflitos intrapessoais e interpessoais, mas as outras guerras. Quando nós temos, por exemplo, empresas que têm um código anti-assédio moral, anti-assédio sexual, mas pratica-se o assédio, eu tenho ali... sinceramente, eu tenho um problema ali muito sério. É uma questão velada de violência. E isso adoece as pessoas. Sim. E hoje a gente não pode deixar de falar. E tem as síndromes, né? Depressão, até a carga que você traz de você mesmo, né? Exato. E que o meio te ajuda a Exatamente. expandir, né? Exatamente. Pronto. Então, eu acho que esse é o convite. Como é que a gente fala de felicidade, lucro, nesse mundo que está tão adoecido? Exatamente porque o mundo está adoecido que é importantíssimo a gente falar disso. Por quê? Porque nós temos um índice de depressão antes da pandemia. O Brasil era o segundo país no mundo em índice de burnout e depressão, atrás apenas do Japão, cuja cultura é totalmente diferente da nossa. Mas hoje os índices estão gritantes, e nós precisamos sim lidar com depressão, lidar com burnout. Burnout está muito atrelado ao ambiente de trabalho. Não é só a pessoa que ama trabalhar, mas está atrelado ao ambiente. Sim. Então, é importantíssimo a gente falar, já que a gente sabe que essa felicidade de que fala a ciência é, na verdade, o bem-estar em todos os seus domínios, e que hoje, cada vez mais, nós olhamos para o ser humano de forma integrativa. Ou seja, você, Érica, você está aqui. Se acontecer alguma coisa, você tem um familiar que está internado no hospital, você consegue estar aqui
inteiramente presente? Não. Não consegue. Não consegue. Então, isso é o quê? A vida como ela é. A pandemia mostrou muito isso pra gente, Sim. né? Então, as pessoas estavam lá, reunião, live, criança entra, mãe, vem aqui me ajudar, mãe, não sei o quê. E quantas não foram? Cachorro latindo, campainha tocando. Mas qual foi a parte, em todas essas nuances, nós percebemos, olha só, nós tivemos na marra que adquirir o quê? Flexibilidade, até porque, se você não se adapta, né? Então, exatamente por isso que nós precisamos falar, sim, dessa felicidade que abraça o bem-estar, a realização, que na verdade, quando a gente fala de florescimento, eu vou trazer para vocês. Todo mundo tem uma ideia do quê? Quando a gente fala florescimento, você pensa em quê, Érica? Qual é a metáfora? É desabrochar, Aê, se abrir, né? menina! Você pensa na metáfora da flor desabrochando. Isso. Perfeito. Então, eu vou dizer para vocês, florescimento é uma expressão cunhada por Corkais, né? Ele é cientista da psicologia positiva. E ele trouxe para nós, é como se a gente encapsulasse a felicidade na expressão flourishing ou florescimento. Qual é o contrário do florescimento ou flourishing? É o languishing. O languishing é o ser humano definhando a pessoa que está desmotivada, a pessoa que está drenada, cuja energia está totalmente drenada. E aí, como isso é importante? É importantíssimo. Sim. Muito importante e muito sério. Por quê? Primeiro, por que o mundo precisa tanto de líderes? Exatamente porque a energia do líder e a forma... Aí é que tá. Líder diferente de chefe. Um líder independe da posição ou do cargo. Mas o líder... As principais características ali num grande líder... a visão, o líder visionário, que é o quê? É eu ter a visão, consciente de que liderar é uma missão sobretudo espiritual. Ah, Renata, agora você viajou. Não, eu não viajei. Quando nós falamos em espiritualidade, e eu trouxe aqui algumas coisas só para a Érica ver, a gente não está viajando. Exatamente porque hoje nós olhamos para o ser humano de forma integrativa e sistêmica. Olha aqui, eu trouxe aqui algumas coisas aqui para a Érica, só para a gente mostrar quando é que você podia imaginar que a gente tinha um livro aqui falando Autoliderança, uma jornada espiritual. É do professor Robson Santarém. Ele é professor da GV, ele é um mestre em liderança. Nós temos também, quando você podia imaginar, olha aqui, Francisco de Assis para líderes e gestores. Nossa, bem forte, não né? é? Olha aqui, professor Narbal, referência em psicologia positiva, felicidade, espiritualidade e prosperidade nas organizações, das ideias às práticas fundamentais. E eu trouxe isso para você, não é para a gente simplesmente esparramar, não, é só para a gente olhar que tudo isso é objeto de estudo. Quando nós falamos em espiritualidade, a gente, no mínimo, não tem nada a ver com religião. No mínimo, é aquele, assim, a gente entender que eu estou aqui, mas que tem algo maior que me conecta, respeitando a crença de cada um. No mínimo, para aqueles que não acreditarem em Deus, respeito, então entenda que você é uma pulga no Maracanã. Mas se você é um todo, não é, Renata? Exato. Você é espiritual. Isso, porque nós somos um ser adorei, completo, adorei. né? Tá a gente vendo? não existe sem o outro, né? Então, porque eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com a Érica. Tem a construção que nós fazemos juntas e que não tem sentido, não sou eu sozinha. E mais, tem todo o impacto daquilo que a gente constrói juntas. Então, o ser humano, indivíduo, é um ser espiritual também.
né? Sim. É a nossa conexão com algo maior. Até porque esse é, sim, um dos pilares e é muito importante hoje. Quem é que consegue lidar com as crises, entre aspas? Não vamos chamar de crise, porque hoje a gente abraça a crise. É verdade. Hoje todo mundo nas organizações tem muito claro isso, que você abraçar o desconforto é imprescindível para a gente crescer, evoluir. Né? Sim. Quando Porque, não é verdade? porque a nossa mente, ela é mentirosa, né? A mente mente. Eu ouvi muito esse final de semana que a mente é mentirosa. E ela faz com que você desista, porque é difícil, né? Muitas vezes é difícil. Porque você vê um obstáculo e você não vê a solução. Você só vê o obstáculo. Então, como é um local desconhecido, você não vai, você não segue. Aí que E eu se pergunto, você não tiver com alguém, isso, você olha não só. segue mesmo. Olha que importante isso que você está trazendo. E aí, quando a gente olha para o número de pessoas que estão desmotivadas, desengajadas nas empresas e organizações, independente do tamanho. Pode ser desde um escritório, consultório, um ambiente em que haja 2 pessoas, não importa, ou com milhares de pessoas. De qualquer modo, é assim. Vamos falar a língua dos empresários? Vamos. O empresário vai falar assim para mim, não fala para mim que felicidade dá lucro. Então, eu vou te dizer. Primeiro, a cada dólar que se investe em bem-estar e qualidade de vida, o ROI é de $4, tá? Comprovado. Segundo, hoje, a grande proposta é nós inovarmos na forma de lidar com as pessoas. E num ambiente em que, se você acha que inovar é arriscado, não inovar é 10 vezes mais, porque você fica para trás, você perece. Uhum. Então, para você inovar, deixa eu contar outra coisa. Conta. Quando você investe nas pessoas e você implementa programas de liderança positiva, adivinha qual é o índice de inovação, Eriquinha? Adivinha. E lembrando que inovar não é inventar a roda novamente. Não, né? não é. Mas também não é algo tão complicado. Tão complicado. Não é algo tão complicado. Mas quando você tem... Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você está super feliz de bem, de se sentir bem. Essa pergunta é para vocês também. Também hein? é para vocês. Me fala se faz sentido. E se o Humberto estiver ouvindo aí... Ele está aqui. Ontem à noite, ele está aí? Ontem à noite a gente falou disso, né? Quando você está super feliz, você está entusiasmado, essa felicidade é a felicidade daquele momento. De você estar morrendo de calor e eu te dou o teu sorvete mais gostoso que é pistache, por exemplo. Você vai tomar o sorvete de pistache e você ficou feliz. Essa é a felicidade momentânea, dos momentos felizes. Mas a felicidade não é a felicidade dos momentos felizes. Porque se eu coloco o peso da felicidade nos momentos, eu dependo dos momentos. É só um momento, né? Passou. Exato. E não é a felicidade de você lidar com todas as questões, todos os desafios da vida. E aí vem as pessoas que florescem, são pessoas que... são muito mais resilientes, são pessoas muito mais que tiram... Sabe aquela história? Eu caio 14, levanto 15. Sim. São pessoas que são abertas, têm um mindset de crescimento. Abertas a quê? A olhar o mundo sob outra perspectiva. A tomada de decisão dessa pessoa... já foi constatado que é muito mais assertiva, eficaz. Negócios em que você implementa... Você que é empresário, eu te conto. Eu tenho certeza. Você não quer um negócio próspero? Oh, com certeza. Fábio, dono da rádio. Você quer um negócio próspero, Fábio? Conta aqui. Eu vou entrevistar você. Todo mundo quer um negócio próspero. Com certeza. Agora, é por isso que a gente está aqui. Não é verdade? Agora, pensa no seguinte. Aquela pessoa que está numa empresa, um CEO, um diretor que está ali na empresa, que... tem na parede, pendurados, visão, missão, valores. Mas, na verdade, na prática, é só quem
sai para o happy hour com a cúpula, ou quem joga bola, ou bilhar, qualquer coisa, às quartas à noite, é quem tem ali a primazia de, por exemplo, promoções, eu vou dizer, essas pessoas devem estar muito infelizes, se entupindo de remédio. Sabe por quê? Eu sei, o mundo tá cheio de gente que toma remédio, e eu não estou desrespeitando quando eu menciono isso. Essa é uma realidade. Pessoas que tomam remédio para viver, pessoas que tomam remédio para dormir, pessoas que tomam remédio para acordar. Não é só aquilo que se dizia... Quando a pessoa ouvia a musiquinha do Fantástico, ela já ia tomar o Rivotril. Não é disso. Quando a gente tem isso como uma realidade muito palpável... E como um hábito também. Exato. A gente tem que olhar para isso. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não está bem, ela contagia um ambiente, com certeza, de até 8 pessoas. Só que, se a gente pensar que numa proporção é mais fácil o nosso cérebro abraçar, o negativo já está aqui nos meus registros, né? E como é que eu faço? Então, empresário, se você quer uma empresa próspera, o que o empresário quer? Eu quero lucro. O que mais você quer? Alguns querem produtividade, nem todos, porque não é interessante para todo mundo, não é? O que mais você quer? Lucro, produtividade, engajamento. Engajamento, eu quero reconhecimento também. Muito bom. Reconhecimento, o que mais? Se eu tenho um negócio, eu lido com produtos ou serviços, ninguém vem comprar de mim, meu negócio, ó, faliu, né? Faliu. Então, eu quero o quê? Clientes. Eu quero reter talentos. Eu quero clientes. Então, eu vou te falar. Se você quer clientes, se você quer reter talentos, grandes talentos que estão por aí, não querem mais apenas retorno financeiro. Não querem a remuneração apenas como contraprestação de um serviço realizado. E a gente vê isso muito na geração atual, né? Na milênio. Eu não sei como é. Sim. São todos, acho que é milênio. Que não, porque, assim, na minha geração, até... né, meus pais, né, passaram e eu passei. Assim, você vai trabalhar no lugar, vai trabalhar lá até se aposentar e tá ótimo, né? Você terminou a sua jornada. Agora, essa nova geração não é assim. Sim. Se ele não está satisfeito, ele não tem um comprometimento com você como a nossa geração tinha. Adorei o que você falou. O empresário quer também, ele quer o lucro em primeiro lugar, mas ele quer também comprometimento, não quer? Quer. Pois é. Então, se eu disser para você que a ideia de engajamento, muitas vezes nós entendemos por engajamento comprometimento. Mas, primeiro, as pessoas são engajadas, depois são comprometidas. Porque o engajamento é um esforço voluntário que as pessoas fazem. E as pessoas são engajadas em todas as dimensões. Eu não sou engajada só com a vida. Quando Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina, Michelangelo estava em flow, ele estava engajado. Ou seja, é aquela sensação de foco energizado em que você está totalmente envolvido naquela atividade que você realiza. Quem ama o que faz? Quem faz o que ama? A gente não ama, né? Nada, né, Humberto? Que está aí do outro lado. Tanta, né? A Érica que ama. Então, é muito fácil quem ama o que faz e faz o que ama ser uma pessoa engajada. Mas quando a gente olha para isso na prática, posso contar? Conta. No Brasil, antes da pandemia, Eriquinha, nós tínhamos... de 10 pessoas, 8 desengajadas. 8 desengajadas, 8 muito insatisfeitas. E o custo do desengajamento anual, olha, só nos Estados Unidos, antes da pandemia, era algo
em torno de 450 a 500 bilhões de dólares por ano antes da pandemia. Nossa, e o lucro vai para onde? Entende? Então, assim, sabe aquela história? Mas eu felicidade, demito, né? Mas felicidade... Então, eu estou falando do bem-estar. Quando você... Aí, vamos voltar lá para aquela história. Pensa naquele sorvete de pistache. Uhum. Eu trouxe... Qual é o sorvete que você mais gosta? Pistache. Sério? Sério? Bate aqui. A minha avó me ensinou a gostar de sorvete de pistache. Então, pensa que eu, assim, aquele calor que tava quando eu cheguei pingando aqui, a Érica viu, né? E eu te trouxe aquele sorvete de pistache bem gostoso. Aí, aí você ganha uma caneca linda dessa, como eu ganhei, e você fica feliz. Quando você está feliz, igual satisfeita, se passou alguém que é ranzinza, uma pessoa com quem você não se dá, você vai ligar para aquilo? Não. Você tá tão feliz com o teu sorvete de flow. pistache. Você tá em flow. Isso! Que você não liga. A pessoa mais resmungona, ranzinza, ou alguém que tá falando, você não fez isso aí. Tá, tudo bem. Por quê? Porque eu estou num estado emocional extremamente... em que eu estou expandindo ali minhas emoções, meus sentimentos. Agora, se eu estou... Realmente, eu estou de mau humor. Eu hoje não... Ou eu até estou em profunda tristeza. E, óbvio, todos nós, todo ser humano passa por isso. Agora, pensa, se eu estou numa situação assim, eu estou tão aberta às possibilidades, ou... eu estou tão aberta para conversar com as pessoas, e principalmente aquelas pessoas que normalmente ou me trazem desconforto. Não, eu não vou querer. Não. Eu vou querer ficar no meu cantinho, não é? Na ostra, né? Na ostra. Muito bom. Na ostra. Agora eu te pergunto, o que mudou? Se eu pegar o dia de hoje, o que mudou foi o dia ou foi o meu estado emocional em relação ao dia? Meu estado emocional. Meu estado emocional. Então, olha só, como é importante. Você vai querer que, num ambiente tóxico, muitas vezes adoecido, em que as pessoas são só pressionadas, você vai querer que essa pessoa seja engajada, porque quem é engajado, deixa eu te contar um segredo. Se você acha que ser engajado é fazer aquilo que te mandam, tá enganado. Por quê? Porque as pessoas engajadas fazem além daquilo que se espera delas. E elas fazem voluntariamente, porque elas enxergam valor por trás daquilo que fazem. Para você saber, não é todo mundo que está empregado que tem a intenção de permanecer. Quando as pessoas não enxergam valor por trás daquilo que fazem, e nós temos aqui vários dados de estatística, eu trouxe por causa das estatísticas, que eu realmente não sei, algumas eu sei, outras eu não sei, e não tenho pretensão de guardar assim. Mas 60% das pessoas que estão aparentemente satisfeitas onde se encontram, no seu ambiente de trabalho, estão pensando em mudar de trabalho. Por quê? Porque o ser humano cansou disso, o ser humano quer mais. E quando a gente fala em florescimento, a gente está falando do quê? Das pessoas que funcionam bem. E aí você pergunta para mim, Érica, eu acho legal a gente falar disso, né? Mas espera um pouquinho. Florescimento é só a reta final da minha jornada? Não. Florescimento... Pode ser o início. Muito bom. É um processo que você escolhe. A gente tem que viver o processo, não tem jeito. Não adianta fugir. Essa menina, quem foi que contou para ela isso? É exatamente isso. A gente quer pular de fase, mas não dá. Pois é. Mas tem uma coisa que eu acho que é legal a gente falar. Ainda mais que você veio de um final de
de semana de uma imersão. E vamos comentar aqui, né? É importante a gente falar disso. Porque é imprescindível e nunca foi tão importante e crucial nós termos líderes. E a gente está falando de que líder? Do líder que tem a visão, do líder que inspira pelo exemplo, o líder que engaja, o líder que alcança resultados, alcança objetivos, mas o líder, sobretudo, que extrai o melhor de cada um e proporciona que cada um se torne ainda melhor sob a sua liderança. Ele não tem medo de criar, formar novos líderes. É porque antigamente as pessoas tinham medo de ensinar, né? Porque, vai tomar o meu cargo. Eu vejo muito isso, porque se você inspira, expande, né? Então, agora você vê. E, vamos falar de todas as ações. Gente, vocês não têm ideia. Quando eu vim aqui a convite da Érica, pessoas como a Cleia, pessoas como a Ellen, como o João, que está aí, como o Humberto, que está aí, Natasha. Gente, a Ellen, eu chorei. Eu não tenho vergonha de falar isso, pelo contrário, tá? Eu sou um ser humano como qualquer outro. E hoje, exatamente por sentir que eu vivo de acordo com a minha essência e vivo o meu propósito, é que eu falo, cada vez mais, eu fico, sim, tocada. Porque, gente, o mundo está repleto de gente muito boa. E as pessoas, exatamente essas pessoas extraordinárias, são pessoas que, quando eu olho para a Érica, eu olho o que essa mulher tem de incrível. Eu olho para a história que tem por trás. E eu tenho certeza que ela também olha para mim, sim. A gente se olha com respeito. Gente, isso não tem nada a ver com o tamanho da roupa que eu visto, e que hoje pode ser um e daqui a 2 anos pode ser outro, porque isso aqui vai embora. Tem a ver, aliás, né? Tem a ver com quem eu sou e como eu ajo quando eu pouco ou nada tenho. Então, assim, se acabar o dinheiro no mundo, o que você tem para oferecer para o mundo? Eu tenho muita coisa para oferecer para o mundo. Não com prepotência, não com arrogância, com humildade. Mas, sim, um desejo danado de contribuir. E é muito bom quando você olha para as pessoas e você vê o brilho nos olhos das pessoas. Sim. Isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com o que nós fazemos juntos. E é só assim que nós vamos superar e transcender tudo que a gente está passando. Porque se nós não adianta eu falar em cooperação, não adianta eu falar em colaboração e eu ser aquela pessoa super medrosa. Volto a falar da surpresa do João, da Ellen, do Humberto, da Nath. E assim, gente, a Ellen virou para mim e falou assim: Renata, eu posso publicar? Você pode me marcar como colaboradora? Pode postar? E eu falei, eu nunca vi isso. Tem parceiros, muitas vezes, que não fazem isso. Por quê? Porque nós somos aquelas pessoas que... não, porque o algoritmo... não. Escuta, deixa eu dizer uma coisa. Agora chegou a hora de você ser você. Ser você é ser de verdade. Estar na presença. Isso. No presente. A Érica falou coisas... Sempre, né? Sempre. Tá? Não é à toa que a gente está aqui junta. Tá vendo? Porque é isso. O que você fizer na sua vida, faça, mas esteja. Tenha consciência, e a gente vai falar da consciência já, de que nós todos estamos... Eu saber e eu olhar para as pessoas e ter a percepção de que quem trabalha comigo é diferente de mim, eu já sei. Só que eu sei, mas eu não costumo me comportar com aquele respeito de... Eu entendo que existem vários perfis, preferências internas. Não, eu vou lá e falo, você que é só afeita à planilha e você que é fria com pessoas, isso é julgamento.
Eu sei que é normal nós fazermos o julgamento, mas depois afasta o julgamento. Se permita, sabe? É você olhar e não importa qual é o cargo da pessoa, qual é a função que a pessoa exerce. Eu tenho certeza de que se a gente for passear na praia, se a gente for para o interior, ali onde o pessoal corta a cana, onde havia histórias ali do pessoal que trabalhava em colheita do café, a gente vai se deliciar com as histórias que nós temos para ouvir. E histórias vêm de pessoas que interagem, constroem. Pessoas que são diferentes de mim, nossa, me ensinam tanto. Eu acho que a gente chega num momento em que não é sobre estar certo. Uma coisa é o certo e errado em relação a roubar, fazer coisa errada. E eu vou falar mais, porque é tão importante a liderança. Porque a liderança depende, todo problema é um problema de liderança. E depende do líder, não só a energia da equipe, mas depende o bem-estar dos colaboradores. Até aqui o Humberto perguntou, o líder de hoje é o mesmo líder de 30 ou 40 anos atrás? Qual a principal diferença? Nossa! Olha, a rede hoje responde, mas nem a pau que o líder de hoje é o mesmo. Por quê? Porque aquela líder... Não pode, gente. Aquele lá jogam pela janela, né? Por quê? Porque a liderança, comando e controle já era. Aquilo já era. A gestão verticalizada não traz resultados efetivos. É aquela história. Quem está na cúpula da empresa, eu prego na parede valores, missão, visão, mas olha a importância de uma cultura, né? Então, mas eu não pratico, eu permito, ou eu finjo que eu não vejo, porque cultura não é só sobre o que se pratica quando os líderes não estão. Cultura é sobre o que se permite quando os líderes não estão. E você quer uma empresa próspera, você tenha uma cultura realmente ali fortalecida. Para isso, você faz o quê? Você precisa das pessoas. As pessoas são a base de todo e qualquer negócio. E lembra de uma coisa, empresas não engajam pessoas, ambientes não engajam pessoas. Pessoas engajam e desengajam pessoas. Até que o João falou assim, o único jogo que interessa nesse mundo é o jogo do ganha-ganha. Isto é, todos ganham. Beleza, que é exatamente, olha como é legal isso, né? Quando a gente olha para a teoria da negociação de Harvard, para quem quer falar, independente, gente, da linguagem que a gente fale, tá? É muito importante nós entendermos o conceito. É aquela história. Não adianta. Eu tenho uma empresa têxtil, por exemplo, e eu estou lá em cima, mas eu estou dando ordens. Eu mal consigo me comunicar com as pessoas. Porque eu sou muito atarefado. Só que se eu não vou ao chão da fábrica, chamado de Gemba, né? Se eu não vou ao chão da fábrica, se eu não entendo como os operários, como meus colaboradores... Quem são eles, né? Isso, quem são? E outra coisa, as pessoas não veem. Eu quero pessoas comprometidas. Eriquinha, como é que você vai ser comprometido se eu sou um carrasco com você? Se você mal tem tempo para ir ao banheiro, se eu não tenho esse olhar para você, se aquilo que eu falo só para fora. Então, gente, chegou. Por isso que é chegada a hora de todos nós nos posicionarmos. Em que sentido? No sentido de chegou de hipocrisia. Lembra daquilo? Excelência não tem nada a ver com tudo perfeito. A imperfeição conecta. E por que a gente tem hoje um quadro muito claro de líderes que não querem assumir a liderança? Porque, a coragem de ser imperfeito. A coragem de ser imperfeito, da Brené Brown. E até, vamos aproveitar e falar disso. Uma pesquisa realizada pelo Google... com mais de 5 mil empresas. E, num período de 5 anos, dessa pesquisa, foi extraído exatamente o quê? A essência para você ter um ambiente, um time engajado. O que é?
a segurança psicológica. Então, se a gente for falar até de um segredo, de um ingrediente secreto, digamos, tá? É a segurança psicológica. Para eu ter segurança psicológica, é necessário que haja uma comunicação transparente, e mais, para eu ter comunicação transparente, eu preciso ter empatia com você. Sim. Eu preciso ter o quê? Empatia. Empatia e escuta. Escutativa. Muito. E aí, como é que a gente faz? A gente tem escutativa. Érica, se você disser para mim assim, ô Rê, eu tô vendendo bolo de chocolate com calda e sem calda. Até na escrita, nós não exercemos a escuta ativa escrita. Você fala, eu vendo bolo de chocolate, tem com calda ou sem calda? Aí eu falo assim, tá, mas eu quero de morango com cobertura de abacaxi. Peraí. Não é? A gente se comunica dessa forma, gente. Como é que eu quero? Sabe, no WhatsApp, é assim, por outro lado, quando eu entendo que por trás da comunicação, as pessoas expressam o quê? Necessidades não atendidas, expressam muitas vezes aquela pessoa que está te mandando mensagem, ela está querendo o quê? Ela está precisando de um carinho. Ou talvez que você pergunte a ela, como é que você está? Está tudo bem com você? Respeitando a forma de ser de cada um, né? Uhum. Mas segurança psicológica é o ingrediente secreto. E que mais que a gente precisa para ter segurança psicológica? Comunicação, transparência, clareza, empatia, escuta, mas a segurança psicológica, para que ela realmente exista, e ela que faz com que as pessoas enxerguem ali nos desafios algo que é externo ao grupo. Por quê? Porque elas se sentem seguras e conectadas o suficiente para dar conta de resolver a demanda que surgiu. Sim. Além disso, a gente precisa do elemento previsibilidade. O que é isso? É assim, o meu líder não tá, ele saiu de férias, mas eu já sei, eu vou agir assim ou eu vou tomar tais providências porque eu já sei como ele faria se aqui estivesse. Uhum. Agora, sabe aquelas pessoas que trabalham com aquelas outras pessoas que muitas vezes, gente, maluco, e eu tô usando essa expressão mesmo assim, né? Assim, bem infantilmente, não é só aquele que sai atirando o livro na parede, né? Enfim, eu ia até mencionar umas particularidades, mas assim, não é só a pessoa que grita, que, né? Às vezes a pessoa não faz nada disso, mas ela trata o outro de uma forma desrespeitosa. Então, é muito importante o elemento previsibilidade, mas tudo isso, então, que está atrelado à segurança psicológica, algo que é subjetivo e que se cria confiança. Até quando a gente fala de clientes, relacionamentos. Quando é assim, cliente quer tudo impecável de você, não, você pode errar. O que você não pode é deixar de fazer aquilo que você se compromete a fazer. Uhum, não sim. sei, né, se está fazendo sentido, sabe? Sim, sim. Até o Humberto está perguntando aqui sobre todas essas mudanças, se você acha que está atrelado ao capitalismo consciente. Tchan. Tcharam! Tão importante. Sem dúvida. Eu acho que tá aí, tá gritando pra gente. Será que eu tenho, né, aquela coerência? Ou eu saio falando paz e amor para tudo, sustentabilidade, mas aí eu vou para a praia e eu deixo o meu lixo na praia e a tartaruga vai realmente se engasgar, sem falar das outras coisas. A gente precisa, sim, prestar atenção. Sustentabilidade, por isso que só existe sustentabilidade quando existe sustentabilidade comportamental. E é por isso que é você
pensar nas futuras gerações, né, Érica? Agora você me ajuda aqui. Não é? Com certeza. Tá tudo atrelado, né? Na realidade. Porque, assim, eu não tenho filhos, mas eu penso nos meus sobrinhos, como é que vai ser daqui a 5 anos. Eu nem falo mais 10 anos, porque tem inteligência artificial, tem outras coisas. Não, mas é lógico que a gente fala, a gente tem um monte de projeto, Fiota. Agora tem um monte... não tem? Um montão. E a gente sabe, né? Que se a gente não se cuidar hoje também, cuidar do todo, a gente não vai ter nada, né? Então, não é uma preocupação, esperar que o governo resolva. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque nós somos responsáveis também pelo mundo que a gente vive. Perfeito. E eu adorei isso que você falou. Casa com o final de semana também, que você comentou. E o capitalismo consciente que Humberto está trazendo. Por isso que é tão importante a gente entender, nesse mundo em que ganhar dinheiro faz parte de viver, hoje não cabe mais dinheiro, lucro a qualquer custo. E é por isso que a gente traz a felicidade da lucro, dá, porque nós estamos falando do lucro saudável, da produtividade sustentável. A gente está falando da colaboração, de pessoas que trabalham em equipe e que desenvolvem, sim. Então, é aquela história. Eu acho legal a gente saber, né? Para quem acha que eu tenho tantas competências técnicas. É mesmo? Então, deixa eu te falar. Em menos de 3 anos, 15% das pessoas, de acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, saíram vários dados sobre as competências, as técnicas, as chamadas hard skills. Então, elas serão responsáveis por apenas 15% das contratações. Ai, meu Deus do céu, então... Que bom que a gente está entendendo o quanto é importante nós desenvolvermos as chamadas, não importa o nome, gente, soft skills, hoje já chamadas até de people skills, mas o que importa, a gente precisa aprender a se relacionar. Olhar para o próximo, que é diferente de mim. E, vamos combinar, olhar na diversidade do ser humano, a singularidade de cada um. A melhor coisa que pode existir. E o mundo é um laboratório, né? Não é? O mundo é um laboratório, gente. É na diversidade, ali na singularidade de cada um, que eu tenho uma riqueza, algo assim que é indescritível. Vou lembrar, trazer uma fala. O Jorge Paulo Lemann, há muito tempo, ele disse que por volta dos seus 26 anos, ele teve ali a experiência de falir com, no mínimo, entre 4 a 6 empresas, porque agora eu não sei ao certo o número de empresas. Mas por quê? Porque ele montou empresas exatamente com pessoas que pensavam, não estou falando dos valores, pensavam exatamente como ele. Então, olha como é importante a Érica virar para mim e falar: Renata, eu estou achando que isso aqui vai ser assim, porque assim é melhor. E aí eu viro e falo: não, porque eu mandei. O que é isso? Que história? Eu já fiz assim tanto tempo, agora vem você e quer mandar... Então, e aí, por isso que a gente também fala de felicidade madura. E não é a felicidade, então, é aquela que promove ambientes. E vamos trazer, então, para o líder. A felicidade, o líder. E como é que felicidade lida com tudo isso? Exatamente. Quando eu cuido das pessoas que são a base dos negócios, eu estou cuidando dos negócios. E o índice de satisfação, não só satisfação com a vida, e é legal a gente falar sobre isso, está o índice de satisfação, de bem-estar dos meus colaboradores está atrelado a quê? A satisfação dos meus clientes e ao aumento do meu faturamento e da minha lucratividade. Você gostou?
Ah, tem muito mais para saber, tá? Renata, eu acho que a gente vai ter que fazer um outro programa. Podemos fazer quando você quiser. A gente fala das forças, a gente fala de tudo. Porque a gente tem uns 2 minutos aí pra gente... É sério? Não acredito. É mesmo? A gente falou aqui, demais. Nossa, eu queria falar do exatamente, né? O quanto é importante. Gente, vamos olhar para isso como uma era realmente em que nós temos a essência. Autoconhecimento é libertador. E autoconhecimento é libertador em que sentido? De eu me conhecer, olhar para mim, olhar para dentro. Quanto mais aquelas pessoas reativas, agressivas, pessoas que têm medo de se manifestar e se posicionar, normalmente são pessoas que têm baixa autoconsciência. Quanto mais eu elevo a minha autoconsciência acerca de mim, acerca de quais são ali as minhas motivações, o que é inegociável para mim, quais são os pontos que me desafiam a melhorar como ser humano, na minha interação. Quando eu olho para isso, quanto mais eu olho, mais eu tenho autoempatia. E, sem dúvida, que mais eu tenho empatia para com o próximo. Quem sai por aí dando tapa em todo mundo, diminuindo as pessoas, está com problema sério e está muito infeliz, sabe? E, assim... não vamos deixar essa questão tomar conta. Posso trazer um dado? Pode sim. Para quem acha a liderança positiva é sobre abraçar árvores, colocar escorregador, piscina de bolinha, ou até montar uma salinha de descompressão, não. Liderança positiva não é sobre isso. Não estou demonizando empresas que fazem isso. Mas liderança positiva é sobre promover um clima, um ambiente positivo em que se olha para as forças, características, talentos de cada um e cada um exerce a autonomia e a autorresponsabilidade na construção das soluções. As pessoas são muito melhor conectadas, se engajam, os relacionamentos são melhores, as pessoas param com chiliques, com melindres excessivos e põe a mão na massa, olha para o outro e vamos lá, arregaça as mangas. Junto, né? Vai junto e também estamos junto e é sobre fazer junto. Essa é a oportunidade de ouro que nós temos. Por quê? Porque o mundo grita para a gente se posicionar. Não adianta eu divulgar uma coisa e aí eu vou lá, jogo esgoto no rio, massacro o meu fornecedor. No capitalismo consciente, economia circular, sustentabilidade, nós todos temos sim que nos posicionar. Você é comprometido com o quê? Tá na hora. Pensa sobre isso. Só a última questão aqui. O Humberto pergunta se você sente que estamos evoluindo muito nesse movimento, estamos rápidos ou lentos ainda no movimento do capitalismo consciente? Eu acho que para tudo na vida é bem saudável a gente olhar, até quando a gente olha para o nosso autodesenvolvimento. Se eu olho para mim, para a Renata que eu fui aos 30 anos, nossa, como eu era chata. Eu era chata, eu era crica, mas era eu. E talvez aquela eu fosse exatamente necessária para que hoje eu seja quem eu sou. Não me sinto velha, sinto que eu tenho muita coisa para fazer e esse pensamento se aplica a isso. A gente podia estar melhor? A gente podia. Mas se a gente pensar que toda hora é hora, como? É o hoje, né? O passado a gente não consegue mudar. Faz o agora e faz, assim, 1% ao dia. A gente pode falar do resultado disso? Pode. A equipe de ciclistas olímpicos, tá? Lá da Inglaterra, nas Olimpíadas de Barcelona, estavam lá atrás, no último lugar. E foi contratado ali um técnico que começou a trabalhar o quê?
o bom sono, a meditação. Lá, gente, Olimpíadas de Barcelona lá atrás. E trouxe uma proposta, uma construção para todos os atletas. O compromisso de vocês é de melhorar 1% ao dia e vocês verão como, ao longo do espaço ali de 5 anos, o que vocês terão alcançado. Adivinha qual foi o resultado? Em 2 anos, os caras já tinham ganho, depois eles ganharam de novo. Se você fizer 1% ao dia, o seu melhor ao olhar para o outro. Com aquilo que você tem. Isso, com aquilo que você tem. A Érica é empreendedora também, somos empreendedores, muitos empreendedores, não é? Sou eu empreendedor. Não é verdade? Eu também sou. Mas, assim, faz o seu melhor de acordo com aquilo que você tem. Mas começa por você, começa a escutar as pessoas, começa olhando nos olhos. Quando alguém vier falar com você, não diga, tá tudo bem, vai falando de cabeça baixa, que a mensagem que eu passo corporalmente é de que não estou aberto para te ouvir. O Carlos perguntou, a gente vai ficar aqui mais tempo, diminuir outras pessoas tem tratamento? É porque eu não podia deixar de fazer essa pergunta. Olha, se a gente pudesse pegar essas pessoas, colocar num poço ali para as pessoas apenas passarem por algumas situações, no sentido da gente perceber que a vida é isso. Ora, a gente está aqui, ora, a gente está aqui. Mas o que nos distingue, o que nos diferencia, e realmente a diferença sempre vai estar nas pessoas. E na forma como nós lidamos uns com os outros. De que forma? Eu sou melhor que alguém? Não, gente, eu não sou. A gente está aprendendo sempre. Infelizmente, uma coisa eu digo, Carlos, é uma responsabilidade danada das empresas quando elas promovem líderes tóxicos. Porque esses líderes são responsáveis por adoecer um sem número de pessoas. Isso é sério. Quando eu tenho uma empresa e eu permito que se pratique aquela cultura em que eu privilegio uns em detrimento de outros, não pelo mérito, por todo o trabalho realizado, mas porque eu escolho a pessoa que joga a bola comigo ou sei lá o quê, e essa pessoa ainda tem um comportamento nocivo, tóxico, eu estou, sim, sendo uma pessoa que estou causando mal ao próximo. Então, empresário, olha para você e eu pergunto, hoje, o que você tem feito para tornar melhor a vida das pessoas? Não significa que você vai fornecer almofada. Vai mudar o mundo também. Vai mudar o mundo. Mas faz na sua empresa. E isso reverbera, se multiplica. Porque a própria, quando você tem satisfação, quando você tem realização, isso é expansão. E eu não vou nem falar da energia, eu vou falar que isso é expansão. Pessoas que vivenciam o estado emocional ali de você se sentir realizado, você sentir que você está evoluindo, são pessoas mais criativas, são pessoas mais resilientes, são pessoas mais produtivas. Nós temos dados, tá? Tem dados. Na Unicamp, os estudantes, por exemplo, antes de passar por um trabalho nesse sentido, eles haviam fechado 17 contratos ao longo de 12 meses. Em 40 dias, após a gente fazer um trabalho, olhando para as forças, olhando ali para as características positivas, olhando para a parte boa, nunca negando, mas não olhando só para o gap. Quando você foca naquilo em que você é bom, você expande o restante, respeitando. Eles fecharam em menos de 40 dias após a mentoria, eles haviam fechado 10 contratos, para quem fechou 17 ao longo de um ano. Então, tem outros dados, mas aí tem outras empresas que aí a gente não pode falar. E a gente também já estourou nosso tempo. Senão o Fábio, dono da rádio, vai falar assim,
Tchau, tchau. A gente tem um convite para fazer, né, para audiência, né? É verdade, a gente tem. Ô, Fábio, você pode colocar, por favor, o flyer rapidinho, hein? Isso, por gentileza. Esse convite é para você, que quer alcançar mais resultados em menos tempo, alavancando Fábio, seu negócio, alavancando uma área que você considere importante na sua vida. Lembrando que você pode começar com uma e essa vai repercutir nas demais. É uma oficina de forças, olhando para isso, para te ajudar a alcançar metas, melhorar seus objetivos, alcançar realmente mais realização, viver uma vida ali sendo você, mas tudo isso com menos esforço, mais fluidez. Isso é florescer. Autoconhecimento. Autoconhecimento. E a Érica que vai me ajudar. Depois ela vai me dizer, Humberto aí pode falar se isso é bom ou não é. Se a gente põe o dedinho assim e fala, eu quero isso para mim. E vai acontecer no dia 11 de novembro. É um sábio, viu? É um sábio. É sábado, às 10 horas da manhã. Serão 2 horas de duração. Tem um investimento, né? R$60. Esse investimento a gente vai reverter 50% dele para uma Dragon Bolt, que é uma instituição que também faz parte da Integral Uma. E ela ajuda mulheres que passaram pelo processo de câncer de mama através do remo. É um projeto super interessante, é impactante também. Quem quiser conhecer uma vale muito a pena. Tá vendo? Quando a gente muda as lentes com as quais nós enxergamos o mundo à nossa volta muda. A gente começa a ver pipocar esse tipo de coisa. Sim. A Érica é assim, a Integral Uma é assim. Eu saí do consultório do Humberto ontem, conheci pessoas que têm lá uma ONG assim. Todo mundo assim, eu tenho certeza absoluta. A vida pode ser melhor. Não tem, cada dia que passa é um dia a menos. Então, a gente decide como é que a gente vai viver. Não é o que resta, é como eu vou viver. Tá? A escolha é sua e só depende de você. Essa é a melhor parte. Renata, onde as pessoas te encontram? E deixa aí a tua mensagem. A gente já acabou de falar aqui, mas deixa a tua mensagem aí. Okay. E como as pessoas te encontram. E depois a gente vai falar. Sim, a gente tem o sorteio do livro e tem um presente da Natasha, minha parceira, que chegou do nada, não é do nada, da essência dela. Ela ofereceu um presente que a Érica já vai falar. As pessoas me encontram no www.rejoia.com.br. Pode entrar no @re.joia no Instagram, no LinkedIn Rejoia Liderança Conectada. Eu trabalho, a minha missão hoje é ser parceira de pessoas, equipes e empresas, transformando você ou o espaço num organismo de florescimento humano. Trazendo para você, sim, lucro saudável, lucro sustentável, por meio da sustentabilidade comportamental e da liderança sustentável. Isso é florescer. Mas eu não faço nada disso sozinha. Eu vou trazer para você aqui um pensamento que é uma filosofia de vida para mim, né? É do Jung. Conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana, independente do que a gente fizer no mundo. Nada vai se equiparar àquilo que a gente fizer junto, olhando para o outro nos olhos, esvaziando o meu copo e estando aberta para absorver o que o mundo tem para me trazer, sempre junto dos outros. Essa é aqui. Isso tem sido um lema para mim. Eu praticamente posso dizer isso porque eu me comporto assim, é o que faz sentido. E não tenha vergonha de amar, não tenha vergonha
de você, mas em primeiro lugar se amar. Às vezes demora para a gente aprender que é isso aí. Primeiro, a gente sempre se coloca no último pacote, no último biscoito do pacote. Eu ia falar do último pacote de biscoito mesmo. Porque... Mas a gente falou a mesma coisa. É isso mesmo. Não esquece da máscara de oxigênio. Você só pode ser melhor para o entorno quando você é o seu melhor para você, né? Então... para o livro, Renata, eu vou falar assim, vou pedir para vocês irem lá no post do Instagram do AiVariaCast, deixar um comentário no post da divulgação mesmo, né, e pode deixar lá no VariaCast, pode deixar aqui. No meu, ericalima.av ou no da Renata. @re.joia, isso mesmo. Deixar o que deixou de aprendizado essa live. Sim. Né, esse podcast. O que você tirou para a sua vida, né? E aí a gente vai sortear o livro, né? Livro e o outro presente que a Érica vai escolher, que a Natasha ainda deu a oportunidade de escolher. Eu vou escolher, mas eu acho que a primeira opção é a melhor. Então tá bom, fechado. A primeira opção é a melhor. A gente vai colocar lá também no Instagram do AiVareia, porque assim a gente sente de vocês, né, qual a expectativa. Né? E porque valeu a pena você estar aqui com a gente. Que insights isso trouxe para você? Essa é a provocação. O que cada um de nós pode fazer de melhor, olhando para o quanto o João falou do ganha-ganha, né? Independente da quantidade de água que tem no meu copo, pode ser isso. Mas eu posso ver que ele está meio cheio ou meio vazio, né? Ou a gente pode fazer isso aqui, o ganha-ganha. O que a Natasha fez foi isso. A Natasha é minha parceira, ela foi minha cliente, eu depois me tornei cliente dela, ela é minha parceira de negócio e ela a gente está falando exatamente disso, do ser. Esse é o ganha-ganha, é o que a gente faz junto. É muito melhor fazer junto do que ser um copo cheio sozinho. E lembrando que até o que eu tinha falado no programa anterior, da questão da felicidade, da lucro, não é dinheiro. Vocês perceberam que não é o dinheiro, é acima disso, né? Sim. É muito acima disso. E até a Rosângela colocou aqui, é preciso florescer ao tocar uma alma humana, sejamos outra alma humana. A Rosângela é uma pessoa que o universo trouxe para mim, né? É uma pessoa que eu já amo, uma pessoa que eu respeito, admiro demais. É uma pessoa que assim, tudo isso junto, né? E assim, gente, só agradecer a todo mundo que continua aí no YouTube, no Facebook. Se fez sentido para vocês, vão lá no AiVariaCast, comenta, deixa a sua mensagem, o que o nosso programa significou para você hoje, se te tocou ou não. E olha, é importante fazer isso, tá, gente? Não faz, é muito normal as pessoas não fazerem. O Rick Chester tem um vídeo em que ele comenta, né? A tia da manicure não vai fazer unha na manicure. Gente, num país em que os grandes heróis são os empreendedores, tá? Que carregam o PIB nas costas, a gente precisa prestigiar as pessoas. Faça diferente. Sabe aquela história do elogio que a gente fala assim, mas quando alguém diz, mas nossa, tá bonita. Ai, mas é tão velhinha. Para com isso. Recebe o elogio. Recebe. Recebe. E se você não quiser, manda para mim que eu recebo. Isso, manda para Érica. E aí, vamos mudar, faça diferente. Prestigia aqui, prestigia a rádio, prestigia o trabalho da Érica, que além de tudo também é assistente virtual. Faz um trabalho excepcional. A gente precisa fazer diferente. É só assim que a gente se melhora. E eu garanto que pode ser bem mais gostoso e muito mais interessante. Os resultados serão. Então, gente, a gente não consegue terminar. O pessoal aqui já está falando para a gente acabar o programa. Infelizmente, eu queria ficar aqui com a Renata mais